não é porque você tem a área natural que você consegue fazer essa relação entre criança e natureza acontecer. Porque essa relação, ela parte justamente do adulto fazer uma boa mediação, né? Então, nesse dia que eu tirei essa foto dessa menina, foi um dia que a gente estava no tanque de areia, e a gente começou a fazer uma piscina com água, né? As crianças começaram a encher. Uma criança descobriu que tinha uma torneira ali perto do tanque de areia. Ela fez que abrir, olhou para mim, eu fiz assim. E aí ela abriu e as crianças começaram a buscar um monte de pote, tampinha, colher e tudo mais para fazer essa poça de lama. E eu estava vendo aquilo acontecer e, como professora e pedagoga, eu conseguia, e apropriada de um currículo, eu conseguia ver tudo que as crianças estavam aprendendo ali. Né? Elas estavam aprendendo sobre quantidade, sobre peso, sobre motricidade, sobre trabalho em grupo, porque às vezes elas pegavam um balde, gente, eu não consigo carregar um balde pesado. Pensa uma criança de 2 anos, precisava chamar ajuda. E aí, nesse dia também, uma criança pediu para ir fazer xixi. A gente estava ali num grupo de crianças de 2 anos que está começando a tirar a fralda daqueles pés para fazer xixi, já é a hora de sair correndo. No que eu saí correndo com ele, a gente passou na frente da sala da coordenadora, ela viu a roupa da criança e deu um grito. E aquele grito pegou muito mais em mim, sabe? Porque, assim, eu sabia o que as crianças estavam aprendendo. Então, ali eu entendi que não dava para ficar eu na sala com o meu grupo, fazendo as experiências, promovendo essas boas experiências, porque se a gente não tiver um grupo de educadores, se a gente não tiver gestores das escolas, entendendo o valor dessas boas experiências e também compartilhando com as famílias, né, a gente não vai conseguir que as crianças vivam boas experiências. A gente vai continuar tendo espaços e áreas externas e bosques enormes e crianças sentadas dentro da sala de janela fechada e ar-condicionado ligado 100% do tempo, com restrição de movimento, restrição de, enfim, criatividade, de interação, socialização, né? Bom, e aí, nessa minha caminhada, uma das literaturas que me apoiou muito foi esse livro, A Última Criança na Natureza, do Richard Louv, que é um jornalista estadunidense, que ele fala sobre o transtorno de déficit de natureza. Né? O que acontece quando a gente não tem essa relação com a natureza? Quais são as consequências no nosso desenvolvimento? E aí o Richard Louv ele traz esse transtorno e eu comecei a reparar que também, em algumas situações na minha vida na escola, algumas famílias vinham falar para mim assim: não pode brincar com água porque vai ficar doente. Ai, não pode ir descalço porque vai ficar resfriado. Né? Então, a questão era, tá ficando resfriado porque tá descalço ou porque nunca fica descalço e quando fica descalço o corpo estranha? Tá ficando doente porque nunca brinca com água e quando brinca com água o corpo identifica algum organismo estranho ali. Né? Então, essas questões estão acontecendo porque a gente brinca com a natureza ou porque a gente nunca brinca com a natureza. E aí, quando a gente sai para o mundo é algo completamente estranho aí na nossa vida, né? E agora eu iniciei um mestrado justamente para pesquisar sobre o desenvolvimento das crianças sob a perspectiva da educação. E uma das coisas que eu já tive, assim, já estou num percurso de uma revisão bibliográfica sistematizada, né? E quando a gente faz uma busca ali nos bancos de dados sobre a produção acadêmica de criança e natureza, quando a gente filtra para a área de educação, a gente fica com 1/3 de todos os resultados. Então, a gente tem muita gente produzindo sobre a área da saúde, né, falando justamente sobre essas questões da doença, tal, mas a gente não está olhando quais são as aprendizagens que as crianças têm. Né? Então, eu estou muito mais nesse viés da gente olhar para esse desenvolvimento das crianças, claro, com o pessoal da saúde, a gente andando de mão dadas, mas o que as crianças estão ganhando? Então, o meu trabalho é justamente no Ser Criança Natural conversar com os adultos. Né? Quem são os adultos que estão ali com as crianças todos os dias e que podem fazer boas escolhas para que essas crianças se desenvolvam?
Então, essa pergunta, qual é o mundo que as crianças estão experimentando, é uma pergunta que a gente tem que ter com a gente todo o tempo ali, né? Seja a gente mãe, pai, tio, tia, professor, as crianças que estão ali perto da gente, quando a gente está ali oferecendo uma boa experiência, o que ela está descobrindo, né? Que sons que ela está ouvindo, que materialidades que ela está tocando, que caminhos que ela está fazendo, quais são os espaços que ela está visitando, que cheiros que ela está sentindo, que sabores ela está provando. Então, o mundo, gente, é muito incrível, não é mesmo? Acho que a gente está aqui com muitos biólogos e, enfim, se você está aqui, eu acho que a gente está interessado nessa vida no planeta, né? Então, a gente tem um mundo muito incrível para a criança ficar sentada o dia inteiro na sala de aula, assim, né? Ou então fechada em frente a uma tela, é muito desperdício, né? Então, como a gente, enquanto adulto, a gente pode fazer boas escolhas para que as crianças aconteçam, né? E para que essa relação entre criança e natureza aconteça e para que o desenvolvimento das crianças aconteça de forma integral. E aí eu trouxe esse texto aqui, que é o final de um livro que eu adoro, que é o Quando Eu Nasci, da Isabel Minhoz Martins e da Madalena Matoso, que é um livro que ele fala justamente da criança descobrindo o mundo e o que ela vai aprendendo quando ela descobre que pode andar, quando ela descobre que pode provar milhares de sabores, quando ela descobre que pode ouvir, quando ela descobre muitas cores. Então, essa última parte, ele diz assim: quando eu nasci, eu não sabia quase nada. Agora, pelo menos uma coisa eu já aprendi. Ainda há um mundo inteiro por conhecer. Milhões e milhões de coisas e lugares onde as minhas mãos nunca chegaram. Milhões e milhões de respostas escondidas, milhões e milhões de cores que eu nunca vi. E de cheiros, e de sons, e de sabores. Mas uma coisa também é certa. Todos os dias eu descubro sempre mais um pouquinho. E isso é a coisa mais fantástica que há. E eu acho que essa é a graça da gente estar do lado de fora, né, em meio a uma biodiversidade, porque a gente tem uma fonte infinita de pesquisa. Né? Luciano estava falando aqui dessa questão da interdisciplinaridade. Na fala dos meninos também teve muito falando dessa relação, do que a gente aprende nessa relação com o mundo. E a gente não pode esquecer que tudo que está num livro didático, né, um dia esteve só no mundo. E graças à nossa curiosidade, né, a gente foi lá sistematizando e a gente entendeu que, isso aqui a gente ensina para o quarto ano, isso aqui a gente ensina no primeiro ano, mas essas experiências estão todas no mundo. Né? Então, é nosso papel enquanto adultos que estamos aí apoiando o desenvolvimento das crianças, né, promover boas experiências para apoiar esse desenvolvimento. Quais são as melhores escolhas que eu posso fazer para apoiar o desenvolvimento das crianças? Quais são as melhores escolhas para que essa criança descubra um pouquinho mais do mundo por dia? Né? O que é que eu posso fazer, desde um passeio ou desde sair na rua, caminhar a pé pelo meu bairro? Né? São ações que são muito simples e que ensinam muito para as crianças e para os adultos também, né? Porque aí agora eu vou compartilhar um pouco do que eu tenho feito nas ações do Ser Criança Natural. E algo que para mim é importante é que todas as ações que eu faço, seja quando eu faço para as crianças, que o adulto esteja junto. Porque é para ser uma experiência para a criança e uma formação para o adulto. Né? O adulto não vai deixar a criança comigo ali naquele momento e vai fazer outra coisa e depois ele volta. O meu trabalho ali também é para que o adulto veja como a criança está brincando, para que o adulto brinque junto, e aí ele vai aprender também. Se a gente não mudar essa relação que o adulto tem com as experiências das crianças, a gente não vai ter adultos fazendo boas escolhas. Né? Então, a primeira ação que eu comecei no Ser Criança Natural foram os passeios para brincar com a natureza em família. E a gente tem feito isso
desde 2013. E são passeios que eu costumo dizer que é a menor trilha do mundo no maior tempo possível. Porque a gente caminha 100 metros em 2 horas. Porque a gente vai no tempo das crianças, né? Quando a gente vai no tempo dos adultos, a gente sempre vai naquele... vamos fazer a trilha da cachoeira, vamos fazer a trilha do mirante. Você tem um lugar para chegar. E aí você vai correndo, porque você quer chegar naquele lugar. Só que você perdeu ali um tanto de vida, um tanto de experiência. E com as crianças, a grande experiência é cada lugar, cada passo que você dá, você já chegou num lugar novo. O que tem para eu experimentar aqui que não tinha nesse passo aqui? O que eu estou vendo e estou sentindo deste outro lugar de ponto de vista, de ponto de percepção que eu não estava vendo ali? Então, a gente já teve situações, né? Como eu chego no espaço, eu faço ali uma revisão mais ou menos do percurso que a gente vai fazer, encontro as possibilidades, mas na hora que a gente vai com as crianças, é outra coisa completamente diferente, porque eles vão enxergar coisas que a gente não viu. A brincadeira, a natureza vai convidar eles para brincadeiras que eu não imaginava, ainda bem, né? Então já teve vezes, por exemplo, da gente ficar meia hora jogando terra em cima de folha seca. Né? Então as crianças, uma menina sentou no chão e jogou e fez tchá. E aí, naquele movimento de fazer tchá, escutar aquele som, várias outras crianças começaram a escutar também e brincar e fazer ritmo e fazer música. E aí, nessa hora, as famílias começaram a olhar para mim e falar: e a gente faz o quê agora? Né? Falei, vamos sentar e vamos fazer isso também, porque se isso está encantando as crianças, tem algo aí, né? O que isso está ensinando para as crianças? O que as crianças estão aprendendo com isso? Né? E quanto tempo faz que a gente não para ouvir som de folha seca? Simplesmente ouvir som de folha seca. Então, de 2 horas que a gente ficou naquela atividade, meia hora foi ali experimentando o som de folha seca. E tá tudo bem, né? Porque cuidar do tempo das crianças, assim, o tempo largo das crianças, também é a gente falar sobre preservar a natureza das crianças, né? Porque cada vez mais a gente está acelerando e colocando hora para começar, hora para terminar, e as crianças estão perdendo muito essa relação com os tempos mais alongados e que a gente pode aprofundar experiências, né? As experiências estão picadas, né? E principalmente por uma relação grande, né, com as telas, em que a gente tem uma produção de conteúdo de vídeos que hiperestimulam as crianças e de um tempo rápido, né, e curto. Sim, 3 minutos é um tempo máximo, né, de duração de um vídeo lá do YouTube. Então, já vivi experiências, por exemplo, de crianças que eu sei que ficam muito tempo em frente à tela, de praticamente dar 3 minutos de brincadeira comigo. Agora eu já não posso mais, tem que fazer outra coisa. E vai jogar, né? Enquanto eu tenho a experiência de crianças que já que eu sei que quase não têm acesso a telas e que a gente consegue ficar 4 horas brincando com pedrinhas, por exemplo, né? Então tem uma qualidade diferente na relação com o tempo. E aí, nesses passeios, essa relação com o tempo, de se a criança encontrar a terra com a folha seca, e a gente vê essa interação acontecendo, e ela durar meia hora, vai durar meia hora, porque quando mais as crianças vão ter meia hora na vida para brincar disso, né? Quantas outras oportunidades ela vai ter para brincar com isso, né? Esses passeios a gente tem feito muito nas cidades, assim, então, em parques públicos. Às vezes a gente faz, inclusive, caminhadas pelo bairro e vai caminhando e encontrando, se relacionando com a natureza que tem na calçada, caminho de formigas, plantinhas que estão nascendo, assim, perto dos canos, nas frestinhas. E aí tem algumas brincadeiras também que são convites, né? Que são as oficinas para brincar com a natureza. Em que aí eu trago convites para que as crianças também podem ficar brincando muito tempo, mas aí são convites mais diretos. Então, tem
desde oficina de comidinha de barro, em que a gente já teve tipo, crianças brincando por 2 horas e mais, porque elas me ajudam a arrumar, organizar a atividade antes e organizar depois. Então, se a gente considerar esse tempo também como brincadeira, entra mais de 2 horas na brincadeira. Experiências com argila, experiências com gelo, experiências com água, em que a gente macera, em que a gente usa ralador, em que a gente vai usando também essas outras materialidades que as crianças muitas vezes não têm acesso. E vão fazendo convites intergeracionais, assim, né? Já teve vezes de eu começar uma oficina de comidinha, explicar o que ia acontecer, e aí falar, vamos brincar? E as crianças me olharem, e as mães e os pais assim, vamos! Né? E eu reparo também, por exemplo, que muitas vezes vêm irmãos mais velhos brincar. Eu já falo, quer brincar? E eles falam assim, não, vim só acompanhar o pequeno. Dali a pouco ele está brincando mais que os menores. E já teve situação também que veio uma menina maior assim, falei, quer brincar? Não. Eu falei, olha, se você não quiser brincar, esses todos aqui também não estão brincando, também não querem brincar, então você pode ficar junto com eles aí na não brincadeira. Nesse movimento de ir proporcionando essas experiências para as crianças, acompanhadas dos adultos, eu comecei a perceber que estavam chegando muitos bebês e crianças bem pequenas, tanto para os passeios quanto para as oficinas. E aí, algumas famílias que eu conhecia, que tinham crianças pequenas e bebês, às vezes me falavam assim, ai, eu não posso ir ainda nas suas atividades, porque minha criança é muito pequena. Né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Por que não pode? O que é que impede um bebê e uma criança bem pequena de brincar com e na natureza? Foi aí que numa entrevista, uma jornalista me perguntou, qual a idade mínima para brincar com a natureza? Aí eu, peraí, como assim? Qual a idade mínima para brincar com a natureza? Deixa eu devolver a pergunta para você. Qual é a idade mínima para a gente ficar deitada num bebê conforto, com movimento preso, dentro de uma sala de janela fechada, ar-condicionado, luz artificial, em frente de uma tela, o bebê conforto ainda dando mexidinha assim naquela, né? Com uns montes de brinquedo artificial, EVA no chão, EVA na parede, olha, até me empolgo quando eu falo disso. EVA na parede, e o tempo, qual a idade mínima para essa situação não natural para as crianças viverem? Né? Sendo que se a gente é natureza, desde que a gente nasce, viver essas boas experiências ao ar livre deveria ser super recomendado. Né? Então, comecei a criar essas ações para a relação entre bebês e natureza, justamente para a gente criar uma comunidade e aprender juntos. O que a gente precisa, né? Então, a gente vai mais devagarzinho, tem uma série de orientações de como que a gente carrega as crianças, como que a gente conversa com as crianças, né? Porque muita gente acha também que os bebês não estão entendendo nada e estão entendendo tudo. Então, como que é essa nossa comunicação com as crianças? Quando é oficina, que eu organizo os espaços para as crianças explorarem livremente ali esses materiais naturais e orgânicos, como que eu faço essa escolha desses materiais? Então, eu tenho que considerar ali quem são esses bebês. Eu sei que eles vão colocar coisa na boca, sei que vai caminhar de um lado para o outro, né? Então, tem ali todo um cuidado dessa escolha de materiais, dessa organização de espaço. E quando a gente está na trilha também, de orientação das famílias, de conversa com as famílias, porque a minha ideia é que, depois dessa experiência, as crianças continuem experimentando. Não é para ir no parque, não é para ir para a praça, não é para brincar com esses materiais só quando está comigo. Né? Muitas vezes é a primeira vez que a criança está vindo. Uma vez a gente recebeu, num passeio de bebês, um menino que tinha acabado de completar o ano e era a primeira vez que ele tinha saído para ir para um parque. Né? Então, para mim, aquilo chamou muita atenção. 1 ano já se passou,
né? E aí a gente faz uma brincadeira de apresentação no começo, em que a gente tem que se apresentar a partir de imitar um elemento da natureza que a gente conhece. Não é nem um animal, não é nem qualquer coisa da natureza. E essa família se apresentou cantando uma música da Galinha Pintadinha, né? Então, para mim foi muito marcante. Peraí, quais são as experiências com a natureza que a gente está vivendo? A gente está até artificializando isso. Essa criança não sente o vento, essa criança não experimenta água. A água do banho já não é mais vista como natural, né? Passou pelo encanamento, a gente já acha que industrializado. Então, quais são as experiências que essas crianças estão vivendo? E desde quando elas podem viver, né? Então, pensar essas experiências para as bebês e natureza é também o convite para a gente fortalecer esse laço com as famílias, entre as famílias. Muitas vezes também surge dentro das ações, as conversas entre as famílias, que vão também, a gente vai trocando e conversando das possibilidades, que mais a gente pode fazer, quando a gente volta para casa, que mais pode acontecer, o que a gente pode colocar na nossa rotina, porque o mais importante é isso, não é para ser algo distante. Porque se é algo distante, é mais uma barreira, porque para eu sair, para eu ir para um parque, eu tenho que me organizar, fazer um planejamento. O que é que eu posso ter no todo dia? O que é que eu posso ter como experiência diária para as crianças? Né? Então, essas ações que eu faço com as crianças e convido as famílias para estarem junto, é sempre para ser uma experiência para as crianças e uma formação para os adultos, porque depois que eles saem dali, eu quero que eles façam boas escolhas. Eu quero que eles tenham um repertório de que outros materiais as crianças podem ter acesso para além do que a gente compra, né? Que outros lugares a gente pode brincar. Então, de ir numa praça e não ir direto para um playground, por exemplo, e só achar que lá é o espaço da criança, né? Como que a gente vai para um bosque e ali também é um espaço de brincadeira das crianças? Como é que eu enxergo esse lugar? Como é que eu enxergo as experiências que podem acontecer aí? E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a fazer essas experiências, e elas aconteciam mais pela região de São Paulo, eu comecei a receber pedido de muita gente, pessoas de outros estados, querendo fazer essas experiências também. E aí eu pensei, bom, tem gente querendo meio que um empurrãozinho para sair, né? Então, haja vista esse menino que esperou 1 ano. Foi como assim, peraí, eu tenho segurança, se a Ana está no parque, eu tenho segurança de ir com o meu filho e viver uma experiência, né? Então, tem gente que está precisando de um empurrãozinho para que essa experiência aconteça. Como que eu consigo fazer um convite para todo mundo que está no Brasil brincar com a natureza ao mesmo tempo, sem precisar estar junto, né? E aí eu criei essa brincadeira que chama Caixas da Natureza, que é uma brincadeira de trocas. No começo eu achei que ia ser uma troca de elementos da natureza, mas ela é uma troca de experiências com a natureza. Então, funciona assim, tem uma edição para famílias, que vai acontecer agora nas férias de julho, e a edição de escolas, que acontece no primeiro semestre e no segundo semestre. Então, as escolas, enfim, as pessoas se inscrevem, e a partir daí eu mando um manual de participação em que tem várias dicas para você brincar. O convite é, sai, explora as áreas externas, brinca muito com a natureza que você tem aí onde você está. Não precisa ir longe. Qual é a natureza que existe na sua escola? Qual é a natureza que existe no seu território? E aí a gente vai vivendo essas experiências, registrando essas experiências, a gente cria uma caixa, e aí numa data a gente faz uma conexão de pessoas de lugares diferentes, e a gente combina uma data que cada um manda pelo correio as caixas e elas trocam. Então, cada pessoa manda uma caixa, cada pessoa recebe uma caixa. Desde 2016, já foram mais de 6 mil caixas enviadas e quase 90 mil crianças de todos os estados brasileiros que participaram. E mais que olhar para números, é olhar justamente a experiência das crianças, as experiências das crianças e a formação dos adultos.
né? Porque os professores que participam escrevem contando do quanto participar de uma Caixa da Natureza foi um processo formativo, e depois segue participando. Tem gente que participa desde a primeira edição. E o que vai aprendendo? Como é que a gente vai promovendo cada vez melhores experiências para as crianças? Como é que eu vou conseguindo reorganizar os espaços da escola? Né? Então, já teve escola que me escreveu assim, ai, me inscrevi, mas eu não tenho nada de natureza na escola. Eu falei, então, justamente por isso que a gente precisa participar. Como é que, a partir das caixas da natureza, você consegue olhar para a escola que você está e pensar nas experiências que podem acontecer aí? E é uma escola que está participando desde o começo e já fez mudanças incríveis, tanto no espaço quanto na ocupação do território. Eles adotaram uma praça que tem do lado, as crianças vão com frequência para lá. Então, é uma brincadeira que a gente tem de bebês a jovens, adolescentes, de ensino médio, já teve turma de EJA brincando, né? Mas Fundamental 2 brinca também. Então, como que a gente coloca essa brincadeira presente nos conteúdos mais sistematizados na escola? E, enfim, a gente tem... É uma brincadeira que a gente recebe muitas devolutivas dessas trocas, assim, que são sempre muito mais do que uma caixa, né? É muita experiência que acontece e está todo mundo ganhando com isso. E aí... Também tem o trabalho de formação de educadores, que aí educadores eu sempre vou considerar os adultos que estão apoiando, né, o desenvolvimento das crianças. Então, tem professores, mas também sempre tem famílias, porque a ideia é isso, como é que a gente vai ganhando recursos para a gente estar cada vez mais do lado de fora com as crianças e promover cada vez mais boas brincadeiras com as crianças. E aí também tem essa produção de conteúdo para a gente ir qualificando essas experiências, né? Então, aqui tem algumas publicações. Essa primeira aqui é uma apostila do Aves de Noronha, que eles fizeram de material de apoio para a escola que tem ali na ilha, para a escola e para a creche. E eu entrei junto para a gente pensar como, a partir do conteúdo, a gente consegue propor experiências para as crianças. Então, elas tinham proposto uma série de atividades mais ligadas, assim, de cruzadinha, jogo de adivinhação, e eu entrei para o projeto como é que a gente consegue trazer brincadeiras com as aves. Como é que a gente consegue trazer essa questão mais investigativa para onde a gente está. Né? Ali, a segunda é um livro que eu lancei sobre a relação entre arte e natureza, a partir dos 4 elementos. Tem uma série de e-books que estão disponíveis para quem é educador. E para quem é família, se entra lá no site do Ser Criança Natural, também tem uma série de recursos para download. Por exemplo, o Naturário, que é um calendário, onde o convite não é você anotar as suas tarefas e compromissos, e sim anotar diariamente o que te encantou na natureza. E assim, tem o relato de muitas famílias que começaram a adotar isso. Então, antes de dormir, vai lá no Naturário, junto com a criança, conversa, como é que viveu aquela experiência do dia. O que você viu na natureza hoje que te encantou? Né? Fora isso, tem playlist no Spotify, tem jogo, tem, enfim, uma série de coisas, porque a ideia é mais crianças brincando com e na natureza. Então, o meu trabalho tem sido muito nessa direção da gente qualificar essas experiências das crianças e a gente, enquanto adulto, poder fazer boas escolhas, né? Porque esse mundo é muito incrível para a gente se desperdiçar ele dentro nos espaços internos, né? Então, bora para fora, bora experimentar esse mundo. E eu encerro com essa frase que está num texto do blog do Ser Criança Natural: que cada nuvem, vento e árvore seja um bom motivo para se ir além da sala de aula, e que cada criança seja um bom motivo para se levar a aula para fora do ambiente fechado. E aqui eu estou falando aula, mas acho que a gente pode olhar para um lugar mais amplo de todas as experiências que a gente vai viver, como é que esse mundo é um bom motivo para a gente viver ele
numa interação direta e sensível o tempo inteiro. E aí, quem quiser me acompanhar nas redes, quem quiser conversar, vou só entrar em contato e a gente segue nesse diálogo. É isso, obrigada.